Depois de muitos anos, Bleach finalmente voltou com uma animação absurda. E por conta disso, é claro que não deixaria a oportunidade de fazer um jogo para esse anime tão amado pelo público. Olá, eu sou o Vale e gostaria de agradecer imensamente a Bandai por disponibilizar a chave de Bleach Rebirth of Souls para eu contar a minha experiência com o game aqui no canal. Bleach foi desenvolvido pela Tansoft e publicado pela Bandai em março de 2025. A história do jogo adapta o anime desde o seu início até a luta contra o Aizen. E o modo história é no padrão dos jogos de anime, no qual você seleciona e assiste as cutscenes e entre elas você tem as lutas. Em relação à jogabilidade, Bleach Rebirth of Souls possui algumas mecânicas muito interessantes. Ele tem todo um sistema de quebra de guarda, 3 barras de energias com um propósito diferente, uma para darmos dash e usar uma espécie de despertar, outra para ataques especiais e uma para se transformar. E por fim, a barra de vida. E a vida funciona da seguinte forma: você vai atacando o seu oponente, conforme a barra de vida dele vai descendo e ficando vermelha, você consegue soltar um especial, e aí ele tem algumas barras drenadas. Dependendo da forma como você solta esse especial, esse ataque bom, ele tira 2, 3 barras de vidas e por aí vai. Então a forma mais eficiente de você tirar a vida do seu oponente é reduzindo a barrinha dele a 0. E aí, quando você soltar um ataque especial, ele vai tirar muito mais barra do que você dar esse especial no meio ali, na hora que ficar vermelhinho a barra de vida. Em relação aos pontos positivos do jogo, Bleach Rebirth of Souls possui uma excelente direção de arte e character design. O jogo é muito bonito, principalmente as batalhas que estão cheias de efeito. Esse jogo é muito vivo nesse quesito. Uma coisa que esse jogo também acerta, diferente de outros jogos quando lança, é o seu primeiro jogo de luta, é que ele tem um dinamismo muito bom quando se trata de emendar os ataques do personagem, né? Você consegue fazer ali uma sequência muito boa. E isso dá um certo dinamismo para a gameplay, principalmente jogo de luta, cara. Jogos de luta necessitam deixar você emendar os ataques. E isso é muito bom. Agora, uma das coisas que mais me deixou entristecido no jogo, apesar do modo história adaptar o anime, a gente passa mais tempo assistindo do que jogando. E aqui eu acho um dos principais problemas desse jogo no quesito história. Eu acho que eles deveriam ter feito de uma forma que equilibrasse mais a gameplay e a jogabilidade. Então, por exemplo, tem muitos momentos que você fica meia hora só vendo cutscene, caixa de texto, e demora para ter algumas lutas. Eu acho que eles deveriam ter equilibrado um pouquinho mais a gameplay com as cutscenes, tentar deixar essa questão casada, principalmente no modo história, colocando alguma exploraçãozinha, tipo o Naruto Storm 3, ou por exemplo, você ter fases no qual você vai lutando e começa a mesclar as cutscenes. Isso daí quebra demais enquanto você joga, cara. Mas em comparação a isso, uma coisa que eu tenho que elogiar são as cutscenes. Elas são bem feitas, tá? E diferente de muitos outros jogos de anime, ele possui menos slide. E quando possui slide, é nesse estilo aqui, ó. Uma direção de arte muito bem feita, uma certa animação e uma excelente narração. Porque tem jogos de anime que nem narração tem. Então é um baita ponto positivo. Inclusive nas cutscenes originais ou em cenas como essas que estão aparecendo aí atrás, tem narração. Então dá um certo dinamismo, um equilíbrio para essas partes. Eu gostaria de dar uma ressalva para esses slides no qual aparece o personagem narrando, dando um pouco mais de background para a história dele, né? Funciona bem, tem uma animação boa e uma direção de arte que eu fico pensando, cara, imagina se o anime tivesse uma animação dessa, com esses traços mais fortes. Nossa, seria animal. Ainda na parte da história, ela me lembrou bastante a história do Boruto, do Naruto Storm Connections. Eu não falo da história em si, mas do jeito que foi feito, né? Porque o modo história de Boruto no Naruto Storm Connections, a gente ficava mais assistindo, lendo, do que de fato jogando. Então isso daí dá uma quebra de imersão pra gente que tá jogando o jogo. E já em relação ao combate, ele possui alguns problemas, né? Começando pela sua movimentação, que pra você ir pra frente, você tem que apertar pra cima, e ir pro lado, ele vai pro lado de fato, né? Como ele é um jogo arena, mas ele tem uma movimentação meio Dragon Ball Budokai, né? De você ir pra frente, pra trás e conseguir fazer aquela virada. Eu acho que eles deveriam ter melhorado essa questão do controle aí. E eu não cheguei a testar se nas configurações dá pra mudar,
Provavelmente dá pra mudar isso daí, mas eu não sei se isso vai afetar muito a gameplay na hora que você estiver jogando e dar algum problema na hora de efetuar algum ataque. E uma coisa que eu senti falta é essa questão de você conseguir carregar sua energia espiritual. Como é um jogo que possui ataques especiais, eu acho interessante ter esse tipo de comando para aumentar o dinamismo ainda mais do combate, ou pelo menos para carregar a barra do dash para ter um dinamismo melhor nos combates. E eu acho também que essa barra tanto do dash quanto dos ataques especiais deveriam ser uma barra unificada. Não teria problema nenhum, contando que desse pra gente poder carregar nossa energia espiritual e aí aumentar o dinamismo ainda mais da gameplay. E pra mim, o principal problema do combate desse jogo é a sua defesa. Você não arma a sua defesa assim que você aperta o botão, e isso é meio complicado porque quebra demais. Tem personagens que estão muito desequilibrados. Por exemplo, tem personagem que ele é mais lento e ele demora para levantar a espada para se defender. Tem outros que são mais ágeis e aí dá aquela quebrada na gameplay. Cara, se eles arrumassem só a defesa, da gente conseguir apertar a defesa e ele já defender sem ter o delay que tem, daria um dinamismo totalmente diferente para o jogo. Mas aí eu acho que eles deveriam ter colocado também, enquanto a gente está sendo atacado, uma forma de substituição ali para conseguirmos cancelar esses ataques e aí você, deixar a gameplay mais dinâmica ainda. E ainda no combate, uma coisa que eu senti muita falta é de variações de combos. Eu acho que eles deveriam ter seguido uma linha, pelo menos, da franquia Storm ali como referência, pra gente conseguir fazer combos diferenciados e dar uma dinâmica boa ali pro combate, porque fica basicamente um ciclo dos mesmos ataques e não tem muito o que você fazer de diferente. Então eu gostaria muito de ter visto um pouco mais disso. Mas em relação ao combate, a gente vai dissertar um pouquinho mais pro final desse vídeo. Como estamos tendo uma dublagem da atual temporada do anime pela Disney, eu acharia muito válido esse jogo ter dublagem. Ainda mais que o seu modo história tem muita cutscene. Daria um dinamismo muito diferente para o jogo. E seria mais gostoso de podermos acompanhar as cenas, não ficaria tão maçante. Eu espero que a Bandai dê uma investida na dublagem, porque, cara, dá uma alma pro negócio. Principalmente pro público que tá consumindo o jogo. Um dos pontos que eu preciso elogiar em Bleach Rebirth of Souls é a sua bendita interface. Meus amigos, que trabalho bem feito! A interface desse jogo é animal, desde as seleções e até nas batalhas. Elas são lindas e acho mais louco ainda em como eles conseguiram traduzir bem o design do cubo e a personalidade do mangá na interface. Cara, a interface desse jogo é um acerto absurdo. Eu acho que dos jogos de anime foi uma das interfaces mais bonitas que eu já vi. Ela é muito bem feita. Já em relação à trilha sonora, ela é excelente. O jogo tem abertura cantada, que é muito legal. Tem vários momentos durante a gameplay que tem música cantada e fica boa, dá um dinamismo bacana. Eles pegaram muito isso do anime de Bleach e funciona super bem. E outra coisa também que eu tenho que elogiar são as trilhas sonoras voltadas mais pra guitarra pesadona, assim como é no anime, aquele rock pauleira. E foi um baita acerto e realmente trouxe essa personalidade que o anime de Bleach tem pro jogo. Eu achei fenomenal. Bleach Rebirth of Souls tem muita coisa pra melhorar. E eu acho que essas melhorias só virão se vir uma sequência. Eu espero de verdade que esse jogo possa ter uma sequência e eles melhorarem ainda mais a gameplay. Cara, esse jogo tem um baita potencial pra futuramente bater de frente aí com a franquia Storm. E a gente tem que ressaltar que a franquia Storm não começou perfeita, Tem vários problemas e conforme o jogo foi evoluindo e ganhando mais títulos, a gameplay foi ficando ainda mais refinada. E eu acho que Bleach pode acontecer isso. Porque apesar de ser o primeiro jogo, cara, ele tem um certo dinamismo, tem boas ideias e numa sequência isso vai melhorar. E outra coisa que eu espero pra sequência também é que eles podem fazer algo diferente aí no modo história, ou trazer uma dublagem, colocar uma questão de jogabilidade pra gente passar mais tempo jogando do que assistindo, trazer um equilíbrio pra ambas as partes, tanto cutscene quanto gameplay.
Eu acho que o próximo jogo pode trazer isso e seria interessante. E se puder trazer dublado, seria maravilhoso. E ainda mais, né, caso como já adaptou muito bem, o próximo jogo dá pra muito bem adaptar do arco Fullbringer até o final do anime aí, que tá pra sair aí a última parte. Ou eles criarem uma história totalmente original para o jogo, eu acho super válido essa ideia, porque traz algo novo pra quem já é fã da obra. E eu acho também, se ele tivesse um tempinho mais de desenvolvimento, ele teria outras melhorias no combate. Caso você queira ver parte da minha aventura em Bleach Rebirth of Souls, eu vou deixar aí a playlist. E se você quiser ver minhas outras análises, vai estar aí ao lado também. E você zerou Bleach Rebirth of Souls? Curtiu o jogo? O que você achou? Vamos debater aí. Eu vou ficando por aqui, isso aí, falou e até a próxima.